Olá, meus amores, bom dia! Que bom rever vocês novamente. Mas antes, a tia tem um recadinho para vocês, certo? Hoje a gente vai aprender coisas novas, aperfeiçoar o nosso aprendizado, certo? E que vocês possam ir para um cantinho bem calmo, bem ventilado, bem iluminado, para que vocês possam ficar tranquilos e prestar mais atenção na aula de hoje, certo? Outro recadinho que a tia quer dar. Antes de vocês irem para o local que você escolher para estudar, vocês levem junto com vocês o material escolar e o material didático. O que é o material escolar? Lápis, borracha, caderno, o apontador, o estojo de vocês, que vocês vão utilizar para a aula. E o livro de vocês, nossa aula hoje é Geografia, certo? Esse conteúdo que a tia vai dar hoje está no livro de vocês, da página 68 a 71, certo? Nós vamos estudar um pouco sobre o clima do nosso Brasil, né? Sobre essas variações climáticas do nosso Brasil, que é muito interessante. Então, eu espero que vocês estejam no cantinho, vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, certo? Que é um conhecimento maravilhoso, que você vai aprender um pouquinho sobre como é o clima que predomina aqui no nosso Brasil. Clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região ao longo do tempo. O que é clima? É o conjunto de condições atmosféricas, certo? Que cada região ela tem as suas características. Sabemos que o nosso planeta está dividido em 3 zonas: as zonas temperadas, a zona tropical e a intertropical. A maior parte do nosso Brasil ele está na intertropical, certo? 90% do Brasil ele está interligado ao intertropical, certo? Tirando o clima subtropical, o restante do Brasil é intertropical, certo? Tirando o clima subtropical. Os fatores que influenciam o nosso clima são a pressão atmosférica, a localização. A tia vai falar um pouco sobre a pressão atmosférica. É a pressão que a atmosfera exerce em um determinado local do planeta. Logo, quanto maior a pressão, mais frio. Quanto menor a pressão, fica mais quente. Quanto maior a pressão atmosférica, mais frio. Quanto menor a pressão atmosférica, mais quente. Localização. A localização de qualquer lugar do planeta é definida pela latitude e a longitude. Ou seja, quanto mais próxima ela estiver da linha do Equador, mais quente fica. Quanto mais longe ela estiver da linha do Equador, mais frio faz, certo? O que é quando o país ele estiver mais próximo da linha do Equador, ele fica mais quente, porque ele fica alto, que ele recebe mais os raios solares. Quando ele estiver mais longe, ele fica frio. Outros fatores que influenciam o nosso clima é a altitude, a maritimidade e a massa de ar. A altitude é a distância entre o ponto de relevo e o nível do mar. Quanto mais elevado o relevo tiver, menor é a temperatura, certo? Quanto mais alta o nível do mar, menor a temperatura. Quanto mais baixa o nível do mar, maior a temperatura, certo? A maritimidade são as regiões mais próximas do mar. A temperatura ela fica amenizada. Pronto, nós moramos aqui numa parte litorânea, né? Moramos perto do litoral. Quem mora mais próximo ao mar, você sente o clima mais amenizado. Ele nem é quente nem é frio. Ele fica meio termo, certo? Ele é mais ventilado. A massa de ar são grandes corpos de ar que se deslocam, podendo ser tropical ou polares. Elas influenciam porque podem provocar fenômenos climáticos, como vento,
chuva e a tempestade. Então, as massas de ar, elas provocam fenômenos da natureza, fenômenos climáticos, que são os ventos muito fortes, que são os furacões, as ventanias, as chuvas, aquelas chuvas temporais e tempestades. Isso se refere à massa de ar, quando elas se chocam. A massa de ar for quente ou a massa de ar for fria, certo? Influencia o clima também as correntes marítimas. São os movimentos das águas do oceano em virtude ao movimento de rotação. De acordo com o movimento de rotação, a gente sabe que o movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno dela mesma. Através do movimento de rotação, ocorre o movimento das águas dos oceanos. Quando a massa de ar pode ser quente ou ela pode ser fria, quando a massa de ar ela é quente, ele aumenta a temperatura. Quando a massa de ar é fria, ela diminui a temperatura. A vegetação. Por quê? Porque a cobertura vegetal elimina maior ou menor quantidade de vapor de água, influenciando o ciclo hidrológico do ambiente. Quanto maior a cobertura da vegetação, ela vai sugando ou diminuindo a quantidade de vapor de água que tem no nosso ar. A umidade. Ela influencia o clima porque, dependendo da quantidade de vapor de água da atmosfera, a gente sabe que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Quanto maior a quantidade de ar, mais quente fica. Quanto quanto maior a quantidade de vapor de água na atmosfera, esfria. Quanto menor a quantidade de vapor de ar na atmosfera, diminui, certo? Quanto maior, esfria, quanto menor, esquenta. Quanto menor, esquenta. Clima. O clima do Brasil é predominado pelo clima tropical, devido a grande parte dele estar na zona intertropical, com exceção da região sul e uma parte da região sudeste, que faz parte da zona temperada. Você lembra que a tia falou sobre o clima subtropical? Que o Brasil, a maior parte dele, 90% do Brasil, está na zona intertropical. E 10% dela, que é justamente a região sul, e uma parte da região sudeste, está na nossa zona temperada, certo? Então, a maior parte do clima que predomina no Brasil é o clima tropical, com exceção da região sul e uma parte da sudeste, que o clima é subtropical, porque ele está na zona temperada. Os tipos climáticos. É o equatorial. Por que é equatorial? Porque ele está próximo à linha do Equador, ele está com a proximidade da linha do Equador. É um clima muito úmido e chove aproximadamente durante o ano 2.500 a 3.000 mililitros de chuva por ano. E lá é muito quente, o calor lá é constante. Em média, de 26 a 27 graus durante o ano inteiro. Tem pouca variação do clima, tanto faz estar no período do inverno ou no verão, tem pouquíssima variação climática, certo? É quente da mesma forma no inverno como no verão. Ele não muda, tem pouca variação só climática. Então, por que é equatorial? Porque ele está próximo à linha do Equador. As características do clima equatorial, porque ele fica próximo à linha do Equador, a umidade dele é muito úmido e chove aproximadamente 2.500 a 3.000 ml de chuva por ano. Então, chove pouco, né? Tem chuvas aproximadas durante o ano. O clima de lá, esse clima equatorial predomina muito na região norte do país, que é o lado da Amazonas. Vocês lembram que a tia falou que a vegetação ela ajuda muito na variação climática? Pronto, e a Amazonas ela é muito rica em vegetação. São áreas baixas de latitudes, possuem altas temperaturas e pluviosidade.
Então, o que é pluviosidade? Chove e possui a temperatura de lá é muito alta. Está aí o tipo de vegetação de clima equatorial, desculpa, que nós estamos falando aqui um pouco da Amazonas, que é da região norte, está aí mostrando para vocês um pouco do clima, de como é o clima. Nós vamos falar agora do clima que predomina, com maior predominação no nosso Brasil, que é o clima tropical. Tem o tropical típico, que é caracterizado pelas chuvas no verão, em altas temperaturas e frio seco. Porque no verão, preste atenção, o tropical típico é caracterizado pelas chuvas. Ele chove no verão, chuvas elevadas no verão, certo? E chuvas elevadas no inverno, certo? E a temperatura dele é variável. E o frio lá é seco, não é aquele frio que você se treme, que é um frio seco. O tropical semiárido são poucas chuvas durante o ano, o clima é seco e a alta temperatura do clima é característica do sertão nordestino, do nosso sertão. No sertão nordestino é caracterizado pelo tropical semiárido. Não chove muito, o clima é seco e a temperatura é elevada. E quando chove, essas águas, os agricultores, os pecuaristas, eles ficam muito alegres. Por quê? Porque vocês lembram que a tia falou para vocês que existe 2 tipos de rios, os perenes, que nunca secam, e os temporários, que secam com determinada época. Então, quando chove nessa região do sertão nordestino e enche esses rios temporários, para a agricultura é bom. Já o clima lá é muito seco. Muito seco. Por quê? Porque chove pouco. Durante o ano chove muito pouco. Existe o tropical úmido, que chove bastante durante o ano por conta da aproximação do oceano. Esse clima tropical, ele é úmido por quê? Porque está próximo ao oceano. O frio não é muito frio por conta do calor dos mares, deixando a temperatura mais constante. Devido os raios solares, a massa de ar quente, ela interpreta na água. Então, quando vai o ciclo da água, qual é o ciclo da água? Ela evapora, vai para as nuvens, condensa e cai em forma de chuva, não é isso? Então, por que ele é úmido? Porque ele chove bastante durante o ano, por conta da aproximação dos nossos oceanos. E o frio lá não é muito frio por conta do calor, certo? Existe o subtropical, que a tia falou que é mais lá para o lado da região sul e boa parte do sudeste. O clima predominante de lá é com chuvas bem distribuídas o ano inteiro. Ele chove durante o ano inteiro e as chuvas lá são bem distribuídas. Ela tem o inverno e tem o verão, certo? É a únicas regiões do nosso Brasil que realiza as 4 estações do ano, certo? Então, no inverno, ela chove bastante e há chuvas invariáveis no verão. Elas são bem distribuídas durante o ano, a temperatura de lá é muito baixa em consideração do resto do país. A região sul e uma boa parte do sudeste, eles têm uma temperatura muito baixa. À noite, a temperatura dela chega a 10 graus. E quando ela está em épocas chuvosas, chegam até cair chuva de granizo. Chega até as plantas ficarem com gelo. Por quê? Porque ele é muito frio, certo? A tia está mostrando aqui o mapa do Brasil para que vocês vejam que o equatorial, que é essa parte vermelha aí do mapa que vocês estão vendo, é onde que a tia disse que fica próximo à linha do Equador, certo? Fica próximo à linha do Equador e é muito quente. Por quê? Porque fica próximo, fica alto, fica perto dos raios solares. O tropical, que a tia falou que pode ser o típico e pode ser o oceânico, que fica próximo
o oceano. Tem o semiárido, que é mais parte da região do Nordeste, né? Tem o subtropical, que foi esse que a tia falou, que é bem frio. A umidade dele é fria e ele é muito frio, chove bastante o ano inteiro. Tem o tropical litorâneo, que é aquele que fica mais próximo do oceano, né? E tem chuvas variáveis. E no frio ele fica constante, nem faz muito frio, nem faz muito calor, ele é constante, o seu clima é constante. Esse é o nosso mapa, é o mapa do clima do nosso Brasil, que você vai mostrando que cada região tem o seu tipo de clima. E aqui a tia termina a nossa aula, certo? Antes da tia terminar, antes da tia dar os recadinhos, vocês vão lá no livro de vocês, da página 68 a 71. Tem toda essa aula lá, certo? Tem explicando tópico por tópico também, que vocês possam em casa acompanhar a aula, como vocês estão acompanhando pelo livro. Vocês olhem cada característicazinha, anotem no caderno alguma dúvida que vocês tenham. Querendo rever essas aulas, elas estão lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. É só vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem, que a nossa aula está lá ministrada, certo? Qualquer dúvida, vão no livro de vocês, revejam a aula novamente e vão tirando a dúvida de vocês. Aqui a tia termina com um grande beijo. Tá com muita saudade. Até a próxima aula.